Doutor Inácio, eu acredito que todas as pessoas que eu já entrevistei nesse programa, com esse formato, elas dizem que às vezes é mais fácil falar da outra pessoa do que falar de si mesmo. O senhor, enquanto pensador, um homem sábio, um homem experiente, um homem que gosta de ler e observador da vida, por que é tão difícil falar da gente mesmo, doutor? É tão difícil por uma coisa muito simples, que é uma virtude, chama-se honestidade. É muito difícil realmente que você não caia em alguma contradição. Geralmente, todas as pessoas no mundo, isso é inerente a todos os seres humanos, sempre vão dizer que são bons. Né? A resposta sempre será essa. Mas nem sempre são respostas honestas. Então, por isso que é muito verdade. difícil. É como um professor avaliar uma prova. Uma prova onde o aluno é quem vai dar a nota, imagina. Não é? Acontece isso. Existem professores que ele elabora uma prova, mas ele chega na hora e diz, não, vamos fazer o seguinte, cada um vai falar sobre si mesmo e dar uma nota. Imagina. Né? Não é fácil. Qualquer aluno vai dizer, eu mereço 10. Com Ou certeza. 9 no mínimo. No mínimo 9. No mínimo 9. Né? É verdade. Então, por isso que a dificuldade que eu encontro é essa virtude, que eu acho que é uma das virtudes mais profundas do ser humano, que se chama honestidade. Mas ter honestidade consigo mesmo não é fácil. Não é? E com o outro a gente já sabe. Você acha que as pessoas estão menos honestas ultimamente? Eu não diria que estão menos honestas, eu diria que tem um número muito grande de pessoas desonestas, mas graças ao Criador e graças às próprias... os próprios posicionamentos dos seres humanos, nós ainda temos no mundo, por incrível que pareça, pessoas melhores. O bem vence sempre o mal. Acredito. Então, acredito que o bem vence sempre o mal. Então, acredito que no mundo inteiro, se nós pudéssemos fazer desses 7 bilhões de habitantes do planeta, com certeza os bons seriam muito superior. Acredito. Para quem não conhece o doutor Inácio, você nasceu aonde? Eu nasci na cidade de Patos, Paraíba, que faz, inclusive, agora em outubro, 120 anos a minha terra, né? Nasci lá em Patos, minha família toda de lá, não é? E 4 de maio de 1952 eu nascia. Minha mãe chama-se Isabel, popularmente conhecida como Bezinho, e meu pai João. 2 nomes muito importantes, né? João quer dizer graça, e Isabel que quer dizer mulher bonita. Imagina, imagina que coisa interessante, né? Então, é isso que eu acho que é importante. Quando eu falo em meus pais, eu me reporto muito à honra, né? 4º mandamento da lei de Deus, né? Honrar pai e mãe. Então, quando você faz essa pergunta, eu acho que eles vieram antes de mim, por isso que eu reputo, né, e honro muito a lembrança, a memória, porque todos dois já se foram. O seu caráter vem muito do que você aprendeu com seus pais? Demais, demais, sobretudo de minha mãe. Minha mãe deu uma formação assim, uma formação simples, muito simplória, porque eu nasci numa família de pessoas simples, pessoas humildes, porém pessoas de elevado caráter. Isso aí eu digo sem nenhum querer colocar mérito nas pessoas, mas minha mãe principalmente. Até porque ela me deu toda uma orientação, desde o curso elementar, desde as primeiras letras, até o final de meus estudos, mas minha mãe sempre era uma incentivadora. Ela vibrava realmente quando eu e minhas irmãs, que só tenho 2 irmãs, nós conseguimos realmente vitórias. Mamãe praticamente não falava a palavra derrota. Eu aprendi muito isso, Caliel. Em vez de dizer derrota, dizer não vitória. Isso, você sabe muito bem que na neurolinguística, as palavras têm uma força muito grande. E como? Tanto botar você para frente, como botar para trás. Não é? Então é isso aí. Qual a lembrança mais viva que você tem da sua infância? A lembrança mais viva que eu tenho da minha infância, eu tenho muitas lembranças, inclusive nesse livro que eu escrevi, esse opúsculo que eu lhe dei aí, tem várias, você poderá ver várias coisas, mas uma das lembranças, assim, quando a gente nasce, as pessoas falam muito do pecado original, né? Mas existe a felicidade original. É muito melhor a gente falar sobre essa felicidade original. Como eu não poderia senti-la, que era a primeira na minha vida, que eu acabei de sair do útero de minha mãe, mas minha mãe sentiu essa felicidade, né? A felicidade original. Mas na minha vida mesmo, eu acho que foi o seguinte. São muitas, né? Mas uma grandiosa que realmente me deixou assim, emocionalmente... vibrei muito, foi o nascimento do meu primeiro filho, Bruno. O nascimento dele realmente para mim foi uma alegria, uma felicidade assim incomensurável, porque eu tinha vontade de ser pai, eu tinha muita vontade de ser pai, entendeu?
E quando eu vi aquela criança, quando eu peguei naquela criança ali, para mim não teve, eu acho que foi uma das maiores. Eu acho que não lembro nenhuma outra, não. Esse desejo de ser pai, o que lhe trouxe isso? Por que tanto almejava esse desejo de ser pai, de poder ter seu primeiro filho? O que aquilo representava para você? Ou ainda representa? O que me representava era o seguinte, Cali, a pergunta nós estamos entrando num campo muito interessante agora, que é o campo psicológico e familiar, né? Meu pai era separado de minha mãe. Quando eu nasci, meu pai separou-se praticamente de minha mãe. Então, eu não tive um pai presente, mas também, nem por isso, nós deixamos de ser grandes amigos e respeito mútuo, né? Meu pai, eu sempre o honrei e continuarei honrando meu pai e a minha mãe. Não deu certo, na época de 50, imagina, mas se separaram por uma contingência, por uma necessidade. Ele precisava trabalhar no estado do Maranhão e não podia ficar em Patos. E ela não queria ir porque ela era costureira, uma boa costureira, mamãe não poderia ir. Então, resultado, talvez isso tenha uma influência, por não ter tido um pai constante, desabrochou em mim essa vontade, essa necessidade de ser pai, para eu sentir como era, né? E é tão interessante essa história de ser pai que eu procurei outros exemplos. Por exemplo, Pedro Bloch, grande escritor brasileiro, jornalista, ucraniano, havia uma revista chamada Pais e Filhos. Essa revista hoje existe. E nela tinha uma coisa muito bacana que eu achava, que era uma página chamada Criança Diz Cada Uma. Era a coletânea de frases tiradas infantis, que as pessoas às vezes não dão muito valor, e eu chamo muita atenção para os pais, digo, escutem os pequenos. Então, resultado, eu comecei a ler essa revista e comecei a colecioná-la em 1977. Colecionava, e a primeira página que eu ia ler era essa página aí. Então, eu admirava aquilo, como é que Pedro Bloch conseguia colocar coisas tão belas daquele jeito numa página. Aí eu disse assim um dia comigo, eu digo, no dia que eu for pai, eu vou colecionar as frases de meus filhos. E vou colecioná-las e vou escrever um livro sobre isso. Aí, resultado, em 77, quando foi em 1980, eu fui pai. Bruno, o mais velho. Aí, a partir daí, quando ele começou a falar, diz as primeiras palavras, eu me empolguei muito e comecei a colecionar frases dele. Depois veio a Quilma, depois veio Sara, Morgana, depois veio Inácio Júnior. Resultado, com as frases de Bruno e de Anquilma, eu fiz, e Morgana e Sara, as duas ainda tiveram algumas participações, nós fizemos um primeiro livro, que se chamou Coisas de Criança. Era um livro formado, constituído, foi lançado em Cajazeiro, na Câmara de Vereadores, uma coisa lindíssima, que se reporta a importância da fala da criança e a importância e necessidade de que nós que somos adultos possamos também entender e dar voz para eles. Nessa pandemia aqui, quem mais sofreu, Caliel, não se engana, foram as crianças e os idosos. Acredito. Sofreram bastante, não deram voz às crianças. Não respeitaram os idosos. Então, isso foi muito de sofrimento. Também disso aí, pela essa necessidade de ser pai, quando você fala, a paternidade ela é muito importante. Né? É algo assim, fundamental. Só sabe quem é pai. Quando a gente é pai, é tanto que meus filhos, quando foi ser pai, no caso o Bruno, aí perguntava assim, às vezes perguntava, e meus sobrinhos perguntavam, como é ser pai, tio? Eu dizia, não existe explicação. Só na hora que seu filho nasce, só sabe o que é ser pai, quando se manifesta naquela pessoa, aquela vontade de ser. E segundo, quando vê o filho nascendo. Você se vê hoje realizado enquanto pai? Demais. Eu penso, não foi... Agora, aquela história de dizer se você... a primeira pergunta que você fez, né? Eu disse, a desonestidade. Você é bom mesmo nisso? Eu não posso fazer um julgamento, um auto-julgamento, né? E fazer também mas também não posso fazer um julgamento que eu não seja, né? Eu penso que eu sou um bom pai. O que é ser um bom pai? Um bom pai, eu acho que é aquele que acompanha os filhos. Isso eu faço. É aquele que respeita os filhos. Isso eu faço. É aquele que tenta ajudar, tenta escutar os filhos. Tudo isso eu tenho feito. Então, eu imagino que sou um pai razoável, eu não vou dizer que é ótimo, mas um pai. Então, meus filhos, se estiverem aqui, um dia que você encontrar com algum deles, faça pergunta para eles, que é melhor que eles respondam, né? É verdade. Porque é muito difícil responder essa pergunta. Você se considera um homem de temperamento forte ou temperamento difícil? Difícil não, agora forte sim, porque eu acredito muito no ser humano
e penso que nós temos que ter uma conduta, uma conduta com elevado caráter, sobretudo, voltando aos pais, sobretudo quem é pai. Porque o pai, ele tem que deixar um legado para os filhos. Não é legado, não estou falando aqui em herança, em dinheiro, mas tem que deixar uma história. E essa história tem que ser construída dentro da justiça, dentro dos princípios, virtudes. Se não for assim, não funciona. Portanto, nessa questão, você pergunta se eu tenho um temperamento difícil, um temperamento forte, eu tenho um temperamento forte dentro da medida da necessidade, não é? Por exemplo, eu tenho meus filhos, eu nunca bati num filho meu, mas sempre procurei orientá-los. E essa orientação, acho que eles tomaram, sabe? Porque muitas pessoas acham que eles são parecidos comigo. E eu me pareço com eles. Então, eu fico muito feliz com isso. E mais importante, você quando fala essa questão de pai, não existe coisa mais... Não tem ninguém, porque não existe nada para medir se o pai é bom ou se o pai é ruim. É verdade. Mas sabe quem é que mede isso aí? As pessoas que conhecem os nossos pais. Eu tenho alguns fatos com meus filhos, assim, de eles chegarem no local e ser bem recebidos, bem acolhidos, e depois ele procurar saber por que foi, por exemplo, chegar no restaurante, né, com os colegas, fazer uma refeição e tal, e quando vai sair o camarada, foi pagar. Aí a pessoa diz, não quero, não paga nada. Diz, mas por quê? Aí ele conta uma história, porque o que eu fiz por ele. Que eu acho muito importante isso. O que a gente faz aqui, pelas outras pessoas, sobretudo pelos mais humildes, mais simples, de certeza você vai receber em troca. E quando se faz pelos filhos, principalmente. Há até um ditado que diz, quem meus filhos beijam, minha boca adoça. Então isso é muito importante. Como foi que o doutor Inácio veio parar em Cajazeiras? Essa história de Cajazeiras é interessante. Eu vim parar em Cajazeiras pelo seguinte. Eu terminei meu curso, né, de odontologia, fiz logo cirurgia bucomaxilofacial. O senhor fez o curso em João Pessoa? João Pessoa. Era o curso que você queria, sonhava? Não, eu digo o curso, eu queria ser um educador. Eu sempre quis ser um educador, mas o curso era biologia, o que eu pensava. E, inclusive, lá em Recife, eu comecei e tive uma vontade assim, porque eu queria trabalhar, eu não queria trabalhar em oceanos. E era o que tinha nessa área, e eu caí fora logo. Mas é o seguinte, eu sempre quis ser um educador, e fui educador a vida toda. Eu fui um cirurgião dentista, um cirurgião bucofacial, que é a parte mais cruenta. A odontologia tem 19 especialidades. Hoje tem um bocado de gente trabalhando com estética. Eu sempre trabalhei com estomatologia, que é a parte de câncer, oncologia, e cirurgia bucomaxilofacial. Mas sempre fui voltado para a universidade. Ela oferece 4 habilitações, né? 4 formas de trabalho, que é o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão. Eu sempre fui apegado à pesquisa e ao ensino. Sempre gostei de ensinar. Entendeu? Eu considero a sala de aula assim, um ambiente muito sagrado. Então, eu diria a você o seguinte, eu fui um profissional que nunca realmente abandonou 3 coisas na minha vida. Primeiro, eu tive paixão sempre pela comunicação. Com 15 anos eu já escrevia lá em Paz para jornais, Jornal União, alguns jornais, colaborava, entendeu? Na igreja. Então, a comunicação para mim sempre foi assim uma paixão. Não fui jornalista porque naquele tempo na Paraíba não existia, mas eu tinha como é que chama, o DRT. O DRT. Eu tinha aquilo ali. Ainda tem um número, né? Mas depois eu não podia mais porque chegou o curso de jornalismo. Depois, na área da saúde, eu me empolguei por quê? Me empolguei por algumas questões. Lá em Passo existia um dentista muito, muito simples, chamado Dr. Bozambo, um cara inteligentíssimo, conhecia toda a literatura russa, tudo isso aí. Eu conversava com ele às vezes assim. E eu sentia nele não o valor dele do ponto de vista de saúde, mas sim do ponto de vista de conhecimento. Então eu misturei isso tudo, né? Educação, depois de comunicação, educação e saúde. E das 3, eu acabei fazendo o seguinte, trabalhando, mas sempre voltando-me para atender às necessidades das pessoas, mas sem esquecer a comunicação. Participamos aqui em Cajazeiras conhece, as pessoas sabem disso. Eu vim para Cajazeiras através de Socorro Paulino, uma dentista que tinha aqui. Gente finíssima, viu? Então, Socorro me convidou, porque eu tinha terminado, eu era um cirurgião bucofacial. Ela tinha um consultório ali perto da catedral, ali em frente. Exatamente, ali Palácio Episcopal. Era, pronto. Então, o Socorro Paulino, ela me convidou para que eu viesse para Cajazeiras, entendeu? E trabalhar com ela. Aí eu vim. Gorete era professora da universidade. Pouco tempo depois eu fiz concurso para a universidade, passei em João Pessoa. Nós somos os 2 únicos professores da Universidade Federal da Paraíba que vieram para Cajazeiras e permaneceram aqui até hoje.
que grande parte vinha fazer. Aí nós nos apaixonamos por Cajazeiras, né? É uma cidade que nos deu... meu primeiro filho nasceu em João Pessoa. A segunda nasceu em Patos. Você vê como era nômade. Mora umas aqui em Cajazeiras. Bruno nasceu em João Pessoa. O último homem, né? Júnior nasceu em João Pessoa. E Sara e Morgana nasceu em Cajazeiras. Eu sempre digo que Cajazeiras é tão generosa conosco, com minha família, que até os filhos nasceram logo dois de uma vez aqui, gêmeas. Entendeu? Quer dizer, é uma cidade que eu tenho que ter por ela uma paixão muito grande. E eu tenho realmente. Mas também fiz por onde, né? Aqui em Cajazeiras eu acho que eu fiz meu trabalho de Gorete, não somente eu. Quando eu disser assim, eu jamais. Nós dois, Gorete e eu, porque nós trabalhamos sempre juntos. Nós trabalhamos aqui em vários projetos, muitas coisas importantes. Quantos anos de casamento? 50. 50 anos, é muito tempo. É um tempo suficiente. Obviamente, muitas histórias. Tem muitas. Qual foi o momento mais difícil na relação de vocês? O momento mais difícil da relação da gente foi quando a gente estava fazendo mestrado. Que ela estava, eu e ela, os dois juntos, e ela gestante, na época. Isso aí foi um momento difícil, porque, inclusive, a gente precisou até de procurar fazer psicanálise. Nossa. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu fazia de um lado e agora de fazer por outro. Porque, na realidade, foi muito importante. Agora, o outro momento, esse aí foi um momento de dificuldade, mas era, vamos dizer assim, era simples em referência ao outro. O outro foi quando ela teve câncer de mama. Porque aí mexeu com a gente, com os filhos e comigo de uma forma tal que a gente começou a chorar, entendeu? Eu encontrava meus filhos chorando no quarto, eu mesmo também, às vezes, me desesperava, mas eu queria mostrar que eu era forte. Então, o câncer nos ensinou bastante. É tanto que aqui em Cajazeiras existe os Amigos do Peito, que nós fomos os fundadores realmente desse grupo. Grupo muito pequeno, ainda hoje existe aqui algumas pessoas participando, porque também a gente foi uma pessoa tal, mas nós fizemos a nossa parte. É muito importante. Outubro Rosa foi iniciado aqui há mais de 10 anos. Fomos nós que juntamente com esse grupo, essas mulheres desse grupo, participando, fazíamos um trabalho interessantíssimo para o povo, né? Para as pessoas. Fazíamos um trabalho muito interessante. E vamos continuar fazendo, mesmo simples, mas vamos fazer. Como foi que você conheceu o Gorete? Eu conheci Gorete. Se eu contar a história, você pode até nem acreditar, que é importante, é interessante e é muito forte. Ela nem acredita. Eu morava em Passos, no bairro Santo Antônio, Rua Padre Anchieta. É um bairro quase centro. E ela foi morar lá num bairro vizinho pequeno. Ela tinha, na época, eu tinha 9 anos por aí, que eu sou mais velho que ela, 1 ano. E ela tinha 7, 8 anos. Eu sei que eu vi essa menina, entendeu? Moreninha ali e tal, e eu vi nos olhos dela, eu vi os meus olhos, uma coisa impressionante. Só que a nega, eu chamo de nega, ela não acreditou, nem acredita, né? Eu disse, Gorete, eu tenho certeza que eu me encontrei nesse tempo. Quando nós fomos nos encontrar, o tempo passou, ela saiu de Passo, foi morar em Souza, passou um tempo fora. Quando, de repente, eu estudando em Passo, ela chega e vem para o mesmo colégio meu. E quando eu vi, eu digo, essa menina é aquela de lá, da criança, da infância. E aí ficou. E nessa brincadeira, quer dizer, eu ia fazer 19, ela 18. E aí nós ficamos conversando, passamos 1 ano para iniciar esse namoro, e iniciamos, e até hoje, graças a Deus, com altos e baixos, que todo mundo tem, né? Quem disse é mentiroso que não tem. É verdade, né? Todo mundo tem. Mas nós temos 5 filhos, graças a Deus, e vivemos bem, né? Dentro do nosso padrão, sem dificuldades, assim, uma tranquilidade. Ô, doutor Inácio, ouvindo o seu relato de como você encontrou a Gorete, foram estudar no colégio e tal, e me veio na cabeça a seguinte pergunta: você acredita em destino? Você acredita que tem coisas que são predestinadas? Encontros que já são predestinados? Eu, assim, inclusive já li sobre isso. Bert Helling, que é um grande estudioso da constelação familiar, eles não falam em destino, né? Eles não falam em destino. Eles falam exatamente nos encontros que acontecem e que são encontros das almas. As pessoas podem se encontrar assim um com o outro, isso é um encontro de alma, não é? Mas o destino quem faz é você, é um caminho que você determina, é uma determinação que você toma. Mas para você construir o seu destino, você vai ter que depender de outras pessoas. Porque você ser feliz sozinho não é fácil. Tem pessoas que dizem assim, eu sou muito feliz, moro sozinho e tal. Aí quando você pergunta, e que você tem medo de dormir só?
Tenho, porque se der uma doença eu posso morrer. Quer dizer, então o destino eu entendo como sendo isso. Casualmente acontece esse reencontro. O reencontro que pode ser... Aí vem a espiritualidade, né? Que já é outro campo diferente. Né? Você se considera hoje um homem espiritualizado? Razoavelmente, mas eu acredito em Deus. Agora, é importante, você tocou num ponto muito importante. Quando se fala em Deus também, é importante que as pessoas entendam isso. Hoje, existe religiosidade que é diferente da religião que as pessoas propagam, né? Então, quando eu era criança, eu tinha uma professora por nome Dona Jacinta Xavier de Amorim. Essa mulher era uma coisa assim impressionante. Essa mulher, Caliel, ela fazia o que os pedagogos fazem hoje nas universidades. Eu era pequeno, minha mãe me levava para a escola, lá para a Dona Jacinta. Eu tenho o nome dela, não esqueço, Jacinta Xavier de Amorim, Rua Espinharas, em Patos. Chegava lá, na entrada do colégio, o que é que acontecia? Ela dava um beijo em cada aluno. Nós éramos 9, 10 crianças. Mas esse beijo foi tão importante na vida de cada um, porque era o acolhimento. Depois do acolhimento, a gente sentava todo mundo nos bancos, que tinham uns bancos grandes, que eu me lembro desses bancos, parece que eu estou vendo, e uma mesa, aí íamos rezar, ela mandava rezar. Então, a definição de Deus que ela dizia, o que era? Uma pessoa simples, ela dizia, Deus, isso tinha na cartilha de ABC, né? Que antigamente existia. Deus é um espírito perfeitíssimo, criador do céu e da terra. Ponto. Aí daí eu aumentei o seguinte, para mim, eu acho o seguinte, que Deus é isso que ela falou, mas é uma força oculta e infinita, né? De onde sai tudo, de onde tudo se origina, é dessa força. E essa força você tem que ter dentro de você. Aí não é fácil, né? Porque as pessoas não querem aceitar. E quando se fala em religião, é uma questão também muito, muito complexa, porque cada um deve ter sua religião, porque a religião se transformou também, hoje em dia, numa forma de se ganhar dinheiro. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas é a quinta forma mais rentável no mundo. Em primeiro lugar, no mundo inteiro, é você vender armamentos bélicos, como agora a Ucrânia está comprando dos Estados Unidos. O segundo é tráfico humano, imagina só. Mais rentável no mundo. Tráfico humano, segundo. O terceiro é tráfico de drogas. O quarto é indústria farmacêutica, que não deixa de ser drogas também. Indústria farmacêutica. E o quinto é religião. Religião ocupa a quinta colocação em termos de... Estão vendendo Jesus Cristo aí no mercado. Estão vendendo Deus no mercado. Estão rifando. Né? Rifando. Então, essas coisas, religião para mim não é religião para mim. E outra coisa, a religião hoje ela tem uma participação muito grande no aspecto social, mas esquece que teologia está associada ao comportamento das pessoas. Sim, e ninguém trabalha isso. Por isso que você vai encontrar o número hoje, não estou falando aqui da religião católica, mas o número de padres pedófilos é enorme. Não é? Pastores também. Então, a questão é tão séria que chegou um ponto que a gente fica sem entender o que está ocorrendo com essas pessoas que deveria estar acima de todos, como se diz, acima de um grupo, mas realmente não dão o exemplo que seja digno para que esse grupo possa enfrentar suas dificuldades. Você acha que a gente está vivendo um período de intensa ou profunda alienação? A alienação, ela se propaga no mundo e ela vem através das drogas ilícitas. Começa daí, né? Das drogas ilícitas. Então, quando você vê, por exemplo, hoje existe uma coisa chamada misopedia, que ela se disseminou no mundo inteiro, aqui no Brasil principalmente. Mortes de crianças, pais matando crianças, olha o castigo. Aqui em João Pessoa, uma mulher pegou um ovo, pensa só, pegou um ovo quente, botou na mão de uma criança como castigo. Isso é uma coisa absurda, não é? Uma coisa absurda. Aí esse mesmo caso foi repetido em Manaus, em Amapá e outros estados. Aqui em Cajazeiro a gente teve o caso daquela menina Laura, lá de Cachoeira dos Índios, aquela morte terrível, não é? Então, por isso que eu falei, o período que aconteceu mais sofrimento para as crianças foi exatamente durante a pandemia, porque o número de crianças que foram estupradas, que foram violentadas, ninguém sabe calcular. O lar, que deveria ser um ambiente de segurança para eles, foi o contrário. Médico pegando, matando crianças, como o caso daquele Jarinho lá de Rio de Janeiro, né?
coisa triste daquela forma. Em Santa Catarina, quantas crianças foram mortas no período de 6 meses? Apareceu aquele rapaz alienação, aquele alienado, matou as crianças com um facão, né? Então, aqui na Paraíba teve esse caso agora dessa criancinha também, que vieram encontrar já depois de muito tempo, 2, 3 dias, uma menina, Verônica, se eu não me engano o nome dela. E se for citar, o número é muito grande. Então, a alienação vem. Você encontra hoje, Caliel, eu encontrei uma menina que eu conhecia há um tempo, totalmente desnorteada, chorando, pedindo dinheiro para comprar crack. O que é que está ocorrendo entre nós? Essa alienação realmente ela existe, mas ela tem as suas formas de ser controlada também. O que está faltando é exatamente no âmbito familiar mais cuidados com essas crianças e com as pessoas que fazem parte da família. O problema é que nós hoje temos vários tipos de família também. Lá vem outra situação. Antigamente você tinha a família nuclear, pai, mãe, filhos. Hoje não é mais assim. Hoje mudou completamente. Hoje você encontra um sujeito sozinho, morando numa casa, diz: qual é a tua família? Eu. Família individual. Então, eu, meu cachorro, meus cachorros, meus gatos. Exatamente. Então, essa pessoa dificilmente vai ser uma pessoa que vai ter um bom relacionamento com os outros. Porque, por mais que ele diga que tem, viver solitário não é para o homem. O homem não nasceu para viver solitário. Ele viveu para viver em sociedade. Exatamente, sociedade, na comunidade. Então, isso ocorre demais. Então, são essas questões que eu acho que levam à alienação das pessoas. E imagina só, o número de famílias que realmente acabam no sofrimento por conta dessas drogas. Eu falei a família individual. Aí tem outro lado da família extensiva. Você chega, o camarada casou com 2, 3 mulheres, a mulher casou com 2, 3 homens, e os filhos, eles ficam sem entendimento. Eu já fui em casa que chegou o camarada, era casado, e tinha 3 filhos de uma mulher, 2 de outra, mas todo mundo junto. Pelo menos é civilizado, né? Mas psicologicamente, para administrar isso, se não tiver um amparo... Vão se alienar. Ali, é meio complicado. Doutor Inácio, você também teve um papel fundamental, muito importante na criação da Faculdade Santa Maria aqui na cidade de Cajazeiras, né? Nós participamos da Faculdade Santa Maria e no início, né, Ana e Sheila convidou a gente conversou com elas duas, né, foi uma vez lá em casa. E depois a faculdade começou a funcionar, aí teve a primeira coordenadora do curso de enfermagem, que foi uma pessoa muito boa aqui de Cajazeiras, era Eunice, professora Eunice, já faleceu. Eunice foi a primeira coordenadora do curso de enfermagem. Em seguida foi Goreto, foi a segunda. Aí, exatamente nesse período que Goreto atuou, teve essa atuação de implantação do curso, realmente, todo o processo, né, de aprovação pelo MEC, aí ela adoeceu do câncer. Quando foi depois de muito tempo, 2012, não sei, 2000, a época, aí eu fui convidado para preparar o curso de odontologia, né? Para implantar. Então, nós trabalhamos bastante, nós tivemos todo o apoio, por isso que o curso obteve nota 4, nota máxima. Para liberar um curso de odontologia para uma cidade interior não é uma batalha fácil. Não. E, inclusive, nós trabalhamos mais de 1 ano sobre isso. E uma faculdade que estava começando também. Agora, só que nós dispunhamos lá de tudo. Tudo que nós pedíamos, tanto as 2 reitoras hoje, né? Ana e Sheila sempre nos fornecia. Então, o curso de odontologia é um curso que já nasceu predestinado, vocacionado para o sucesso. E o sucesso está aí. É um curso que vem há muito tempo, né, desde que foi fundado até hoje. Repassamos a coordenação, porque eu fui coordenador 1 ano, eu disse que ia ficar em 1 ano. Repassamos para Alexandre, depois Alexandre para Augusto e por aí foi. Então, é um curso que está aí, de vento em popa, como se diz. Eu acho que é nota 5, né? É nota 5, máxima, nota máxima. Então, é um curso que tem isso aí, a participação nossa, não somente em minha, de Gorete, de Anquilma, que é minha filha, de Marcelo, de muitos professores, né? Clevaneide. Mas foi muita luta aí esse curso para a gente conseguir, mas conseguimos, nota máxima. Você também foi professor da UFCG, não é isso? Fui professor eu fui da Estatuinte, né? Eu fui estatuinte da UFCG, Universidade Federal de Campina Grande, mas eu e agora fizemos concurso em João Pessoa, na Universidade Federal da Paraíba, no Centro de Ciências da Saúde lá. A gente ficou aqui em Cajazeiras, dando aula, começou nesse curso da FPB, né? O campus 5 na época, tivemos um trabalho muito interessante. Aí depois, quando foi se criar a faculdade
a Universidade Federal de Campina Grande, nós participamos lá. Eu e outro grupo de professores aqui da universidade, participamos de todo o processo de instituição da UFCG. E depois ainda fiquei nela há algum tempo, depois eu saí. Quanto tempo foi ao todo como professor da... Minha vida eu comecei a estudar com 15 anos, né? Então eu tenho uma história, eu disse, educador, sempre fui educador. Mas eu queria só lembrar uma coisa que é importante. O que é que a gente tem aqui em Cajazeiras que nós participamos, que a gente tem orgulho? Eu vou citar algumas coisas, isso é importante. Primeiro, o curso técnico de enfermagem. Quando nós chegamos aqui, a UFPB só tinha um curso de saúde, que era o técnico de enfermagem. E Gorete atuou um tempo lá, foi na coordenação, né? E a gente fez o que podia. Dentro desse curso, nós fizemos duas coisas que eu tenho que mencionar porque foram importantes demais. Sim. Primeiro foi o seguinte, que o estudante do curso técnico de enfermagem, porque só tinha ele esse curso, e o recanto era curso superior, pudesse votar, porque a reitoria não permitia, e eles votaram. Isso foi uma grande vitória. A segunda foi ter direito ao restaurante universitário, também que ele não tinha. Nós conseguimos, enquanto coordenadores, com a ajuda dos alunos, dos professores, né? Mas conseguimos, foi uma vitória muito grande. E nesse formato do curso, precisaria, na época, de uma coisa, o que era? Que a universidade tivesse lá dentro da universidade um setor de ensino melhor, ou seja, um campus de estágio. Aí foi quando nós fundamos o posto de assistência primária à saúde, que está lá hoje, servindo, inclusive, nas casas populares, que é hoje um centro, um ambiente que tem duas unidades básicas de saúde, e é um centro muito bom, muito valioso. Fica ali naquele espaço da Palhoça Serafim, onde é a Palhoça Serafim, exatamente. Aquilo ali, a origem daquilo ali veio de 1980, 81. E a gente estava lá nessa história. Foi fundado, os fundadores foram o professor Zé Antônio, aqui de Cajazeiras, que é o diretor, professora Rita Oliveira, que já faleceu, professora Gorete e eu. Isso foi um trabalho importantíssimo, porque nós chegamos a um ponto ali, de que a partir daquele curso técnico de enfermagem, que foi o embrião inicial, é bom que as pessoas tomem conhecimento disso, o embrião inicial do curso de medicina de Cajazeiras veio lá do curso técnico de enfermagem, que depois também colaborou com o curso de enfermagem, e o curso de enfermagem superior, no caso, por sua vez, ajudou também no curso de medicina. Então, foi uma cimentinha, um tijolinho que nós colocamos ali, que hoje ali, nós, quando eu falo, é Zé Antônio, Gorete, eu, Rita, as professoras. Conjunto, né? Conjunto, que nós nunca trabalhamos individualmente. Isso é uma norma que nós temos, norma pessoal. Sempre fazer tudo coletivo. Por isso que eu disse também, quando foi feito lá a Santa Maria, o projeto, teve o professor Aclivaneide, muita gente, dos mais simples até as pessoas que tiveram maior. Eu apenas coordenei. Muito bem. Doutor Inácio, o bate-papo é muito bom. Conversar com o doutor Inácio, para poder explorar tudo de bom no doutor Inácio, a gente tem que fazer uns 20, 30 programas em seguida para conseguir trazer pelo menos uma metade do conhecimento extraordinário que o doutor Inácio tem e da história de vida também extraordinária. Mas vou dar uma pequena pausa, porque nós também temos as nossas pequenas surpresas. Tem um moço, um rapaz, que gravou um vídeo que a gente vai colocar agora. Coloca aí, produção, para ver se o doutor Inácio lembra quem é esse rapaz aqui. Olá, doutor Inácio, senhor editores. Bota retorno aqui. Parabenizá-lo por sua trajetória pessoal e profissional. É uma alegria estar aqui, compartilhar um pouquinho desse momento com o senhor, todos os telespectadores aí da TV Diário. Então, o senhor é um exemplo de dedicação e compromisso em tudo que faz. Sua atuação na academia sempre foi louvável e até hoje continua contribuindo para o desenvolvimento desta área. Na clínica de odontologia, o senhor sempre foi referência em Cajazeiras e em toda a Paraíba. E sou grato pela oportunidade dos aprendizados, das boas conversas, orientações, e tenho certeza que todas as pessoas que estão ao seu redor, que puderam compartilhar um pouco de sua trajetória, são gratos também por isso. Então, que Deus te abençoe sempre, muita luz aí nessa caminhada e muito sucesso. Forte abraço. Muito bem, esse aí é o Marcelo Feitosa, genro do doutor Inácio. É meu genro, quero muito bem Marcelo e respeito muito. É pai de Marcelo, filho, né, e esposa de minha filha Anquilma. E pai também de meu outro neto, que é Mateus, que é o meu neto mais novo, meu neto caçula. Mateus e Marcelo Filho. E tenho por eles um respeito muito grande. Quero muito bem a essa família, é uma família que faz parte também do nosso grupo, né? E a gente sempre tem essa reciprocidade de respeito, de carinho, né? De amor, que eu acho que é importante. Então, é isso aí. Muito obrigado, Marcelo. Agradeço a ele
pelas palavras que ele falou para mim aí. Tem mais um videozinho de um garotinho. Me emociona muito, né? Porque a gente não sabe, né? Assim, como é que as pessoas nos veem. Então, isso é muito importante. Enquanto sogro... Produção, não esqueça de colocar as legendas não com os nomes não, por favor. Vamos com mais um vídeo de um garotinho. Claro que a gente são muitos amigos, muitos familiares. A gente pegou alguns, que o pessoal foi pego de surpresa também. E a produção do programa, na verdade, eu apresento e produzo, então fica meio sobrecarregado. Ele não conseguiu, mas os que vão participar aqui representam todos os outros, amigos e familiares. Mas tem um garotinho que também gravou um vídeo. Coloca aí, produção. Parabéns, vovô, beijo, te amo, coração. Aí. Esse é o Matheus que eu falei. O Matheus, ele é uma criança realmente muito alegre, muito feliz, né? E a gente eu convivo lá com eles, sempre quando eu encontro, ele sempre me apresenta mais alguma coisa diferente. Ele é um inovador, eu acho ele inovador, né? A última que ele me apresentou foi na bicicleta, como é que chama? Empinhar a bicicleta, né? Empinhar. Muito bem. Quantos netos já tem? 4, e vai nascer o 5º em novembro, que está previsto para novembro, né? Lourenço. A pegar também. Já tem um nome, Lourenço. Você que lavou o coruja? Claro. Esse é filho de Morgana e de Henrique. Vai, se Deus quiser. A gente já está vendo ele lá dentro do útero da mãe. A gente olha de vez em quando, né, quando faz os exames, mas é muito legal, muito bacana. E todos os 4. Tem Marcelo Filho e Matheus, esse que se apresentou aí. Tem mais ainda Maria Alice, que é a mais velha, e depois tem Bruna. Eu tenho muitas frases dessas que já estão falando, já tem até de Mateus, né? Frases que eu vou pegar já tem até de Mateus? Colecionar. Legal. Para fazer a segunda edição do livro. Muito bom. Vamos com o próximo vídeo, produção. Coloca aí. Vim aqui, pai, em breves linhas, né? Em breves minutos, falar do tamanho dessa sua importância pra gente, pra nós filhos. Eu sou a 4ª filha, né? Sara, 4ª filha de 5. E para todos os que lhe escutam, acho que estar falando, estar com o microfone na mão, como a gente sempre diz, estar passando aí a palavra, os conhecimentos para as pessoas, é uma das suas maiores paixões, se não for a sua maior paixão profissional. E eu acho que tanto eu como as filhas, principalmente as mulheres, não tanto os homens, mas as mulheres herdaram isso de você, de querer se expressar através do vídeo, através da fala, para ajudar as outras pessoas. E você sempre fez isso lindamente, querendo passar o seu melhor para todos. Então, parabéns por mais uma vez estar fazendo isso, estar passando esse conhecimento e estar sempre buscando ajudar a tantas pessoas que já passaram pela sua vida. Um beijo, te amo. Sara Andrade. Sara mora em João Pessoa, é isso? Mora em João Pessoa. Sara é minha filha gêmea com Morgana, né? As duas, né? Então, Sara, ela é advogada e também trabalha com constelação familiar. É uma pessoa muito autêntica. A palavra Sara quer dizer princesa. Aí eu brinco muito com ela, né? Que é a princesa da casa, né? Sarinha. Vamos com o próximo vídeo, produção. Coloca. Oi, painho. É uma honra estar aqui fazendo essa homenagem para você. Eu tenho certeza que muita gente queria estar no meu lugar e ter um pai como você, super carinhoso, amoroso, atencioso. Lembro sempre que você saía do trabalho, mesmo cansado, quando a gente era pequenininho, e que você ia brincar com a gente, e a gente tirava seu sapato, era uma briga, eu e Sara, geralmente. Uma tirava um sapato, outra tirava outro. E uma meia, a outra, e a gente ficava andando em cima de você, até para fazer massagem. Era muito legal. Tenho certeza que essa farra você vai continuar fazendo com o Lorenzinho, seu netinho, que tá chegando, tá aqui na barriga da mamãe. Daqui a poucos meses ele chega. Tenho certeza que você vai repetir tudo isso com ele. Vai ensinar sobre a vida, vai incentivá-lo a estudar muito. Eu não tenho dúvidas disso. Para ele crescer e ser uma pessoa de bem. E é isso. Te amo muito, muito, muito. E essa homenagem é mais do que merecida. Beijo. Muito bem. O pessoal que tá vendo o vídeo, quando mandou o vídeo, eu fiquei dúvida, nossa, quem é Sara, quem é Morgana? Depois, Sara, me ajuda aqui, quem é você, quem é Morgana? Não, isso aqui sou eu, isso aqui é a Morgana. Olha, ser pai de gêmeos é uma coisa interessante, ser pai de gêmeos, né? Todos os pais de gêmeos sabem disso, né? É que, na realidade, as filhas confundem muita gente. E quando elas eram pequenas, elas começaram a contar a gente
depois de muito tempo é que a gente foi saber dessas coisas, essas peripécias que elas faziam. No colégio, por exemplo, elas estudaram, todos os meus filhos, nossos filhos estudaram no colégio Nossa Senhora Lourdes. Aí a farda, imagine, geme de fardado, né? A professora ficava meio sem entender quem era quem. E às vezes elas faziam algumas artimanhas, né? Uma provinha aqui, um negócio lá, outro, tal. E por aí. Então, ser pai de gêmeos realmente dizem que é dose dupla em termos de felicidade, né? Eu acho que seja mesmo, porque é importante demais. Mas é difícil, não é tão simples não, viu? Porque, inclusive, quando elas nasceram, as duas, Goreta amamentava uma, depois amamentava a outra. E, às vezes, se confundia. Por isso que a gente amarrava uma no braço, uma pulseirazinha com nome, sabe? Ah, para facilitar. Para facilitar. Muito difícil. Vamos com o próximo vídeo, produção. Coloca aí, Cauã. Olá, nego. Inácio, Inacinho, parabéns. Falar sobre você não é tão difícil, né? Após 52 anos de convivência, falar sobre você, sobre a sua vida, é falar sobre mim e sobre a minha vida. Né? É um tempo em que estamos juntos com nossas cumplicidades, nosso amor, nossos sonhos realizados e outros tantos ainda a serem realizados, nossa família, que nós planejamos e sonhamos, nossos 5 filhos, nossos 4 netos e mais um a caminho. Então, é uma vida assim cheia de alegrias, de realizações. Tivemos nossos altos e baixos, né? Como todo casal, como toda família. Mas a cumplicidade, a compreensão, a paciência, então, são carro-chefes no nosso relacionamento, para que as coisas possam dar certo. Vai por um caminho, se não der, retorna, toma outro caminho. E assim a gente vem seguindo nessa jornada até hoje, né? E queria lhe parabenizar pela sua missão também, né? Além de pai, irmão, filho, avô, sua missão de educador, que você vai, eu acho que vai até os últimos dias da sua vida, fazendo ações assim dessa sua missão, que tanto você preza, que tanto você dá importância, que é ajudar os outros através da educação, da comunicação, que é realmente o seu carro-chefe, a comunicação, para repassar conhecimentos e também adquirir, né, fazer as trocas. Então, para você hoje, mais um dia de experiência, de homenagem. Eu te homenageio com um grande beijo, um grande abraço. Nós te amamos, eu te amo, seus filhos te amam. E que continue sempre esse gordinho gostoso da nossa família. Tá bom? Um beijo, né? Rapaz, eu gostei do final. O gordinho gostoso da família aí, ó. A nega é assim mesmo. A nega é a pessoa que realmente a nossa família é o equilíbrio. Lá em casa cada um tem suas atividades, né? A gente faz atividades. E tem um ponto interessante, porque desde que a gente casou, os primeiros filhos vieram, a gente sempre fazia reunião. Sempre tínhamos reunião lá em casa. Eu pequenininho mesmo, né? Com 10 anos, o mais velho com 10, a outra com 8. A gente fazia reunião em casa. Reunião para saber como é que... As questões infantis, né? Na escola e tal. E de casa também. Para que eles ficassem... Entendessem o que é porque uma família é uma empresa. Sem sombra de dúvida. Muita gente não analisa. Uma família é uma empresa, viu? É uma empresa e difícil de você administrar, porque a empresa você pode denunciar, como você diz, demitir o camarada, e a família você não pode. Então, isso aí é muito importante. É tanto que os namorados das minhas filhas, quando chegar lá em casa, diziam, vocês querem participar da reunião? Aí alguns diziam, eu quero. Aí até hoje não tem a reunião, quando se junta... Não, agora não, mas não, porque está mais distante, né? Assim, né? A reunião que tem agora é a reunião mais festiva, aniversário, mas naquele tempo era a reunião para se planejar o que é que ia ser feito, para se executar um projeto. Era dessa, vamos comprar um carro, vamos ver como é que acha. Quem é que acha que cor deve ser, tal. Isso era feito. Interessante, entendeu? Bom. Isso aí, inclusive, o Marcelo participou ainda deu alguma reunião de algumas reuniões. Temos mais um vídeo, coloca aí, produção. Olá, meu nome é Alexandre, e quando soube que haveria uma homenagem ao professor Inácio, eu não poderia ficar de fora. Como esquecer alguém que deu uma oportunidade única na minha vida? Lá, em 2017, estava um pouco desiludido com a minha vida acadêmica. Tentava exercer a minha docência após o término do mestrado, mas faltava uma oportunidade.
vi um edital na então Faculdade Santa Maria, hoje Centro Universitário, de onde eu resolvi gravar essa homenagem. Fiz a seleção como professor e tive a sorte e o destino, na verdade, o destino que colocou o professor Inácio no meu caminho. Ele era minha banca. Fiz a seleção e em uma das etapas ele me fez uma pergunta que eu jamais esquecerei. Durante a entrevista, ele me perguntou, dentre os pilares acadêmicos, a pesquisa, a extensão, o ensino e a gestão, qual deles eu me identificava. E na hora, sem pensar muito rápido, eu respondi, gestão. Saiu o resultado, eu não fui aprovado. Voltei triste para casa. Uma semana depois, eu recebo uma ligação tão inesperada. Era o professor Inácio me convidando para uma reunião. Ao chegar lá, eu descubro que, apesar de não ter sido aprovado como docente, ele acreditou em mim. E, aos 29 anos, ele me deu a oportunidade de entrar pela porta da frente, aqui na Santa Maria. Ele me convidou para ter a honra de ser o seu sucessor. Eu virei coordenador de curso, recebi em mãos um projeto do curso, onde ele concebeu durante vários anos, estruturou e me confiou essa missão de dar o próximo passo, seguir em frente com a condução do curso de odontologia. Ele nunca largou a minha mão, me ensinou de fato o que era gestão e hoje eu continuo aqui na Faculdade Santa Maria, hoje Centro Universitário, graças ao seu voto de confiança. Aqui eu serei eternamente grato. Muito obrigado por ter feito parte da minha história e para sempre estará marcado como grande amigo, alguém que eu tenho uma profunda admiração e um nome que eu farei questão de defender e honrar por onde eu passar. Parabéns, e essa homenagem é apenas um simples detalhe na vida de uma pessoa tão importante que marcou não só a minha história, mas de tantas outras pessoas. Um forte abraço, meu grande amigo, professor Inácio. Depoimento como esse do Alexandre vale mais do que ouro, né, doutor Inácio? Alexandre é um menino que, nessa época que ele está falando aí, eu vi logo. Eu acho que eu sou professor, mas eu sempre digo, o professor ele tem que ser um descobridor. Ele tem que estar preparado para identificar as inteligências, entendeu? Professor é aquele realmente que... É como jogar o olheiro de futebol. Você tem que ter a perspicácia para você conhecer as pessoas a partir do... Decifrar. Isso. Decifrar o que é que aquela pessoa tem maior vínculo. E Alexandre, eu vi na hora. Eu vi que ele seria um grande gestor para a nossa universidade, nosso centro, que é Centro Universitário hoje. E escolhemos ele. Chamei. Você vai ser o gestor. Deu um show. Até hoje está na universidade. Já fez mestrado, está fazendo doutorado. É um menino muito bom. O cara foi por questão de mérito. A outra, eu queria, antes que eu esqueça, tem mais duas pessoas aqui da odontologia que eu prezo muito, tenho muito respeito e carinho, e acredito todos dois. Na cirurgia bucomaxilofacial, ele disse que ele é meu gestor, ele é meu sucessor na gestão. Na cirurgia bucomaxilofacial, meu sucessor é Frank. Frank é outro menino que eu tenho um respeito por ele, tenho respeito por mim, um menino altamente competente, muito habilidoso, tem muita habilidade e é dedicado à cirurgia. E a outra é Kiara. Kiara é uma menina também muito jovem, né, professora também lá da faculdade, e essa daí foi cria da gente, pode-se dizer, né? Na profissão, e a mãe dela trabalhava com a gente, a Olívia. Então, Kiara é outra, eu deixo ela como sucessora minha, que eu digo, na estomatologia. Então, eu tenho 3 sucessores, porque eu não tive nenhum filho que se interessou, não é que se interessou, que fosse para a odontologia, né? Eu tenho um filho médico, tenho outro fazendo medicina, tem Sara, que é falei doutora, tem Morgana, que é neuropsicóloga, psicóloga, mas não tinha ninguém. Então, esses 3 aí, Kiara, Frank e Alexandre, são meus sucessores. Eu brinco muito com eles, são meus sucessores, e são mesmo, de certeza. Por eles eu tenho o maior respeito e acredito, todos 3. Muito bem. Tinha mais gente para a gente gravar, mas infelizmente algumas pessoas foram pegas de surpresa, mas todos que participaram, todos e todas aí, representam todos os outros. Eu tentei falar com a Anquima, mas a Anquima está naquela correria do centro, reunião, entra. Esse Conrado, eu não vou conseguir gravar a tempo, mas deixa que eu estou mandando um beijo e um abração para Painho. Exatamente. A Anquima é minha filha mais velha, né?
Yanquima vive naquela correria lá dentro. Mas trabalha muito, é uma pessoa que trabalha muito. É a mais velha lá de casa, é conselheira, ela é amiga. Entre o dar e o receber, eu me preocupo muito. Foi a primeira filha mulher, então? Foi a primeira. Teve um zelo maior em cima, teve uma preocupação maior. Ela tem, mas ela é muito preparada, sabe? Que uma pessoa que tem pronto, essa aí, ela nasceu vocacionada para trabalhar na educação. Ela gosta. Ela é uma professora dedicada em tudo, né? Aqui ela fez mestrado, fez doutorado, fez especialização, fez doutorado, fez pós-doutorado. Então, é uma pessoa dedicada à academia. Trabalha tanto no ensino, na pesquisa, como na extensão e na produção de livros. Então, é uma pessoa que se doou muito para a universidade, para o campo científico. E uma pesquisadora de mão cheia também, né? Não é porque você é minha filha, mas a gente tem que reconhecer isso aí. Ah, com certeza. Pela forma como ela se apresenta dentro do centro universitário. Doutor Inácio, infelizmente o tempo conspira contra a gente. É verdade. Vamos ficar para um segundo bate-papo em outro momento, porque tem muitas histórias ainda. Eu tenho que lhe agradecer, sabe, Calê? Eu acho que esse seu trabalho aqui, ele é muito relevante, por 2 motivos. Primeiro, porque permite e possibilita a pessoa se abrir, né? Mostrando aquilo que sente. Aqui entra o sentimento, aqui entra, nesse programa, entra o sentimento, entra a participação da família, das pessoas, que também isso é muito importante, porque quando a gente fala só da gente mesmo é uma coisa, mas você escutar depoimento como esse daí, aumenta mais a sua responsabilidade, eu creio, eu acredito, né? Aumenta mais a sua responsabilidade. Então, eu só tenho a agradecer pelo convite que você me fez. Já fazia tempo, né, que é para ter vindo. Estava tentando encontrar a agenda. Mas eu quero fazer um jogo rápido com você, Diga antes de encerrarmos. Eu vou dizer aqui uma palavra e você diz a primeira coisa que vem à sua cabeça, ou um rápido comentário. Cajazeiras. Amor e paixão. Se não fosse professor e odontólogo, seria? Se não fosse professor, porque educador é diferente, né? Se não fosse nem professor, nem educador, nem odontólogo, seria o quê? De profissão? Músico. Por quê? Porque eu gosto muito de música, tenho uma paixão por música, né? O que você gosta de escutar? Eu escuto tudo em música e sou compositor. Compositor? Eu tenho música. Olha, inclusive, ganhei um festival em Cajazeiras aqui, em 2019. Eu tenho uma música chamada Balo Tetel. Ah, sim. Aquela sim, música sim. ali a gente escreveu, agora quem fez o arranjo foi um amigo meu, Paulinho Santos, lá em Patos. Paulinho, lá de Patos. Ele deve estar assistindo esse programa. Você chegou a tocar algum instrumento? Não, instrumento de percussão somente, né? Coisa simples, Mas também? Mas a letra eu faço e gosto. E sou poeta, gosto de escrever, faço muitas poesias. Esse livro, você vai ler esse livro que eu dei aí, você vai ver realmente que ali é uma... Quantos livros já escreveu, doutor? Não, porque meu livro é mais da área de científica, né? Mas eu escrevi um bocado, porque tem antologias, tem 5, né? A antologia da crônica, antologia... foram mais na área acadêmica. Mas na área acadêmica mesmo, eu tenho um livro lá, por exemplo, a Prevenção do Câncer de Boca, que ele foi traduzido até na França, para comunidades, né, pobres, que é Prevenção do Câncer de Boca. Então, e tem um livro que eu escrevi para o vestibular também. Então, era um livro mais artigos científicos, artigos de universidade, de periódicos, sabe? Mas estamos com um livro aí que eu falei a você que eu vou lançar ele aqui. Sim, que foi Pandemia, Esplendor e Sepultura. Você se considera um homem feliz? Eu me considero feliz. Eu não vou dizer como alguns dizem que é feliz totalmente. Não. Eu tenho muito mais estados de felicidade do que do outro lado. Então, eu me considero uma Se arrepende de alguma coisa? Nada. Não me arrependo de nada. Nunca, faria tudo novamente? Faria, se fosse para iniciar, eu faria do mesmo jeito. Tudo que eu fiz. Não tenho um sentimento de culpa de nada, nesse sentido aí. Tem medo de quê? Medo eu tenho. Eu tenho um medo do escuro, um profundo. Por exemplo, eu penso, será que quando a gente morre realmente, desde criança que eu tinha esse medo, será que a gente vai passar pelo vale das sombras? Né? Às vezes as pessoas dizem, então isso aí mete medo. Mas depois, quando eu escutei e vi que Rubem Alves, ele disse o seguinte, ele escreveu um texto onde ele diz o seguinte, Rubem Alves, né? Ele diz assim, eu tenho medo do escuro. Por isso, quando eu morrer, eu quero logo ser cremado. Então, eu também desejo... Não tem perigo de passar por escuro. É. Se você não morasse em Cajazeiras, moraria onde? Patos. Sempre vai lá? Vou. Qual a lembrança mais viva do seu pai? A mais viva do meu pai... Eita, você pegou um forte, né? Mas eu vou dizer, a lembrança mais viva do meu pai foi quando eu fui encontrá-lo lá no Maranhão, já isso faz muito tempo, né? Eu já adulto,
Você lembra quantos anos tinha na época? Tinha uns 19 anos, assim, para a gente conversar mesmo com o outro, homem com homem, entendeu? Foi muito feliz. E como eu disse aqui antes, né, meu pai ele viveu separado, mas meu pai ele sempre foi um respeito muito grande. E eu tenho honra por ele. Meu pai, eu diria que eu sou, sabe o quê? Eu sou um montinho aqui de terra, bem pequenininho aqui, um montinho de terra. Meu pai é uma montanha para mim. Uma montanha, meu pai Que bom. E minha mãe é o mar, e eu sou só uma gota d'água. A gente tem que lembrar dessa imagem, pronto, isso chama-se imagem, porque atrás de cada palavra tem uma imagem. Então, a imagem que eu tenho de mãe é isso aí. É aquele mar, uma mulher grandiosa, muito grande, e que a gente apenas deve ser entendido como apenas uma pequena gota d'água. E o pai da gente é uma montanha enorme. Não interessa quem ele é, não interessa se ele é um dependente de droga, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é branco, se ele é preto. Ele é seu pai e ela é sua mãe. E o pai e a mãe têm que ser honrados. Não tem para onde correr, não é de amor, não. É honrar o pai e a mãe. Até porque eles deram o dom mais precioso que a gente tem, qual é a vida. Então, a gente tem que pensar nisso. Rapidinho, se você pudesse estar frente a frente com Deus, em vida, e pudesse fazer um pedido e esse pedido fosse atendido imediatamente, qual seria? Não morrer. Você tem medo da morte? Tenho medo da morte. Toda sinceridade. Há pessoas que dizem que não tem, né? Eu não sei quando vai chegar na hora dele lá, não sei como vai ser. Mas eu tenho medo da morte. Até porque é uma incógnita, né? É um mistério, né? Então, tudo que é mistério, geralmente, traz para a gente um sentimento ou de medo ou de coragem. É a questão do suicídio, né? Tem gente que diz assim, o suicida, o camarada morreu, tal. Não, suicídio, tem gente que tem ranço com as pessoas que suicidam. Até a igreja já teve. Mas suicídio não é nada, nem é coragem, nem é coragem, nem é medo. Suicídio é um oco, um vazio. A pessoa está num vazio muito grande, um sofrimento que ninguém observa. Aí, resultado, pratica esse ato. Não foi ato de coragem, nem foi de medo. É vazio mesmo. É vazio, o vazio grande. Vazio dilacerante. Dilacerante. Doutor Inácio, obrigado, querido. Obrigado, digo eu. Até o nosso próximo bate-papo. Obrigado, digo eu. Vamos, mais na frente, eu acho que é um tema que vocês têm que colocar aqui, é a misopedia que eu falei, que é a aversão à criança, ódio de criança, que eu estou vendo aumentando isso no Brasil. Eu já quero convidar você para ser um colunista do nosso programa, ou mensalmente ou semanalmente, para trazer esses assuntos aí. Esse é muito forte. Viu? Vai aceitar o convite? Aceito. Pronto, está feito. Não tem mais nem como negar, foi feito de público. Foi feito aqui já gravado, né? Doutor Inácio, obrigado, boa sorte. Obrigado, digo, Caliel. Obrigado à sua esposa agora que está aqui nos bastidores também. Felicidade para você, viu? E que continue sempre assim, nesse seu trabalho digno e correto, né? Porque eu acho que muito importante na imprensa é exatamente esse trabalho que você faz com zelo, com competência, com habilidade, mas sempre numa linha de honestidade, de imparcialidade.